Olá, turma da quarentena! Vamos para mais um vídeo, e esse vídeo é de geografia, tá bom? Esse vídeo de geografia a gente vai trabalhar as atividades 7 e 8. 7 está na apostila ainda, né? E a 8 está disponível lá no site do Catabuão. Acontece que eu fiz um combo com essas atividades porque os assuntos são bastante interligados, tá bom? Então, para facilitar as gravações dessa minha vida de youtuber, pois eu fiz um combo, tá bom? E o assunto migração a gente já viu em outros vídeos, né? A gente já conversou sobre isso, tanto em história, tanto em geografia. Então, ele retoma um pouquinho aqui com o texto. Não é muito grande, mas não dá para a gente ler aqui, tá? Eu preciso que você pare o vídeo, faz a sua leitura, marca as informações principais, depois você volta aqui. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. É a mobilidade, é a capacidade do ser humano tem se deslocar de um lugar para o outro, tá bom? Migrar é trocar de país, estado, região ou até domicílio. Então não é só trocar de país, que é a capacidade de migração. Aqui dentro do país, ó, tem nosso mapa do Brasil, tá vendo as pessoas mudando de lugar? Isso também é migração, tá bom? O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Então tem essas duas palavrinhas, emigrante e imigrante. Emigrante é a pessoa que sai de um lugar. Imigrante é a pessoa que chegou no lugar. Então a mesma pessoa pode ser emigrante e imigrante, ok? E assim, por que as pessoas migram, né? Por razões econômicas, políticas e culturais, tá? Mas falando de Brasil, dentro do Brasil, o que mais influencia a migração das pessoas é a ordem econômica, né? São as dificuldades mesmo de sobrevivência, busca de trabalho, melhores condições de vida. É por isso que as pessoas dentro do nosso país acabam se deslocando, tá bom? E também existe uma coisa chamada êxodo rural, que é uma modalidade de migração também que foi muito comum no Brasil lá na década de 1950. Consiste onde as pessoas saíam do campo, que é a zona rural, para migrar para a cidade. Mas era um grande fluxo, não era uma família ou duas, era muita gente que se mudava do campo para as cidades, sempre buscando melhores condições de vida, tá? Questões econômicas, tá bom? E durante décadas, a região sudeste, que é a região do estado de São Paulo, foi a região que mais recebeu fluxos migratórios. Só que nos últimos anos isso tem mudado, e é a região centro-oeste que tem recebido o maior número de migrantes, ok? Responda em seu caderno. Registre em seu caderno ou na apostila, né, gente? Vocês sabem disso. Uma frase do texto que te chamou mais atenção. Bom, uma frase do texto que chamou mais atenção, eu vou colocar a minha. Você coloca a sua, ok? Isso pode ser diferente, ok? Então, para mim, as migrações para o Sudeste têm diminuído e a região Centro-Oeste tem se tornado o principal destino dos fluxos migratórios. Por que isso me chamou a atenção? Me chamou a atenção porque a minha vida toda eu acompanhei, eu estudei, eu observei essa questão da migração para o Sudeste. De várias regiões do Brasil vinham pessoas, famílias inteiras, gerações inteiras que se mudavam para a região Sudeste, sempre buscando melhores condições de vida, empregos, né, possibilidades de estudo melhor, enfim. E hoje em dia está se percebendo essa diferença. Agora as migrações estão indo para a região sudeste, né? Então, por isso que me chamou a atenção, porque foi diferente. De acordo com o texto, o que é migração? De acordo com o texto, tá? Corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, estado, região ou até de domicílio. No Brasil, o que exerce a maior influência nos fluxos migratórios? A ordem econômica. Questões econômicas, ok, gente? Porque o modelo econômico vigente força as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e busca por trabalho para o suprimento de suas necessidades básicas. Então as pessoas acabam se sentindo obrigadas a mudar de cidade, a mudar de região, porque elas não estão encontrando naquele lugar onde elas vivem condições de emprego, condições de estudo, de repente condições de saúde, né? Então eles acabam indo buscar melhores condições para sua sobrevivência e para oferecer melhores condições para sua família, ok?
Qual a diferença entre migração e imigração? Migrar é trocar de país, estado ou região. Imigrante é pessoa que trocou de país, estado ou região. Complete o texto com as palavras do quadro. Aí apareceu região centro-oeste, região sudeste, industrialização e sudeste. Eu deveria combinar essas palavras aí nesse parágrafo, né? Os principais fluxos migratórios no território brasileiro se direcionavam para a região sudeste. Isso ocorria devido ao intenso processo de industrialização desenvolvido naquela região. No entanto, as migrações para o sudeste diminuíram e atualmente a região centro-oeste tem exercido grande atração para os fluxos migratórios no Brasil, se tornando o principal destino. A gente vai continuar com o nosso vídeo aqui, tratando um pouquinho sobre a herança europeia no Sul. A gente falou tanto de migração, dos imigrantes, né? A gente falou tanto isso em história como em geografia. Quanto num período da história do Brasil, os imigrantes europeus vieram ao Brasil e acabaram contribuindo com a nossa cultura, né? E falando sobre isso, especificamente nesse texto, a gente vai falar sobre a influência dos europeus aqui no Brasil. E especificamente no sul do nosso país. Só que você vai ler o texto, ok? Eu só vou marcar aqui algumas informações. Então, a região sul do nosso país foi bastante povoada por imigrantes europeus, principalmente italianos, alemães e poloneses, tá? Isso fez com que a cultura deles, eles vieram e trouxeram sua própria cultura, né? Suas crenças, sua música, sua vestimenta, sua culinária, né? Sua arquitetura, né? Então, a gente vai ver que algumas características de agricultura predominaram nas cidades lá do sul. Olha aí, por exemplo, uma foto que tem aí para você, né? Em algumas cidades do sul, como por exemplo em Santa Catarina, na cidade de Pomerode, uma lei obriga a construção das casas em estilo enxaimel, que é o modelo europeu. Eu trouxe fotos para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui. Em uma outra cidade chamada de Tílias, a maioria da população da cidade é composta basicamente por imigrantes e descendentes austríacos, que preservaram todas as características do seu país de origem. E as crianças lá assimilam o idioma tirolês, que é lá na própria cultura, né? Na família, eles acabam aprendendo esse idioma de uma forma assim informal, sabe? Em casa eles vão aprendendo, então eles aprendem o português, né? E aprendem o idioma tirolês. E assim, as cidades lá recebem tanta influência europeia que todas as cidades são construídas de forma a lembrar as cidades lá da Europa, tá bom? Eu trouxe várias fotos para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse assunto, tá? Como proposta de atividades, a apostila trouxe para a gente as perguntas. Imigrantes de quais países povoaram a região sul do Brasil? Alguns países europeus, principalmente italianos, alemães e poloneses. Em algumas cidades de Santa Catarina, existe uma lei municipal que obriga a construção de casas em estilo enxaimel, que é o modelo europeu. Cite uma das cidades, a cidade de Pomerode, que eu trouxe fotos para vocês. Tradicionalmente, as crianças aprendem o idioma tirolês em seu próprio ambiente familiar. De que país seria esse idioma? Faça uma pesquisa para descobrir e registre em seu caderno. Bom, Tirol é uma região da Áustria, é um estado da Áustria. E é uma região montanhosa, lindíssima, que fica bem na divisa entre a Áustria e a Itália, tá? Então o idioma tirolês vem lá daquela região. Eu trouxe também para vocês um mapa e fotos para vocês conhecerem. Bom, essa é a cidade de Pomerode, lá em Santa Catarina, construída no estilo europeu. É uma lei que obriga, não é? Então essa é a entrada da cidade e é uma das ruas lá da cidade de Pomerode. Você vê, todas as residências são construídas mais ou menos seguindo o estilo europeu. Mais ou menos a mesma coisa, né? Umas casinhas com telhado bem pontudo, né? Aí uma
loja, né, um comércio qualquer da cidade. Olha lá o centro da cidade, tudo bem arrumadinho, né, gente? Bem, também é muito turística a cidade, tá? Eles fazem essas construções, obrigando a construir dessa forma, não só para matar a saudade, mas para atrair turistas para aquela região. Você não gosta de visitar uma cidade bonita assim? É gostoso, né? Bom, e aqui nós temos um mapa, dois mapas, que mostram a cidade, a região de Tirol, que fica lá na Áustria. Mas por que tem o mapa da Itália aqui, ó, essa bota? Parece uma bota? É para mostrar a divisa. A Áustria está bem nesse lugar aqui, ó. Acabou a Itália, aqui começaria a Áustria. E aí eu pus aqui o mapa da Áustria. Tá vendo aqui? Mostra a Itália, um pedacinho ainda. Tirol tá nessa região aqui, ó, na fronteira. Então, a região de Tirol é um estado da Áustria que faz fronteira com o norte da Itália, tá? É essa belíssima região, gente. Olha só que lindo, né? É uma região montanhosa, então é frio, tá bom? Olha aqui as construções, lembrando o mesmo telhadinho que a gente viu lá na cidade de Pomerode. Olha só os prédios. Olha a montanha lá atrás, tá, gente? A Áustria é uma região muito montanhosa mesmo. Olha que delícia de paisagem. Olha só. Muito lindo, né? Tá vendo as casinhas, até os prédios têm esses telhadinhos mais pontudos, né? Deve ser muito frio, né, no inverno. Olha a neve lá, tanto na montanha tem neve, como nos telhados das casas também dá para observar isso. E bom viajar, né, gente? Mesmo que seja virtualmente. Por enquanto é só assim que a gente pode viajar, né? Na nossa imaginação, nos vídeos, né, na TV, e a gente aprende mesmo assim, né? Que bom que você assistiu, espero que vocês estejam gostando. Faça suas atividades com bastante carinho, capricha na letra, dá uma olhada se não tem palavras com ortografia errada, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos, ok?